Bíblia Nova Vulgata, Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 11. E aconteceu que, quando Jesus terminou de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades. João, porém, ao ouvir no cárcere as obras do Cristo, enviou-lhe alguns de seus discípulos e perguntou: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto eles se afastavam, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Eis que os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos procuram arrebatá-lo. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem compararei esta geração? Ela é semelhante a crianças sentadas nas praças que gritam umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis um comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então Jesus começou a censurar as cidades onde se haviam realizado a maior parte de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que aconteceram em vós, há muito tempo teria feito penitência com pano de saco e cinza. Por isso, eu vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás exaltada até o céu? Descerás até o inferno. Pois, se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que aconteceram em ti, ela teria permanecido até hoje. Por isso eu te digo, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São João Crisóstomo sobre Mateus, capítulo 11. 1. A pergunta de João Batista. Fé provada, não dúvida incrédula. Mateus 11, 1-6. São João Crisóstomo ensina que João Batista não duvida de Cristo, mas age como verdadeiro mestre espiritual. Open quote. João não pergunta por si, mas por seus discípulos. Close quote. Segundo Crisóstomo, João, já preso e próximo do martírio, percebe que seus discípulos ainda não compreendem plenamente quem é Jesus. Por isso, envia-os a Cristo para que vejam com os próprios olhos as obras messiânicas. Cristo, então, não responde com uma definição abstrata, mas com os sinais profetizados por Isaías. Os cegos veem, os coxos andam, os pobres recebem o Evangelho. Para São João Crisóstomo, isso revela que a verdadeira fé nasce do encontro com as obras de Deus, não de curiosidade intelectual. A bem-aventurança final, feliz aquele que não se escandaliza por mim,
não é uma repreensão a João, mas uma advertência amorosa aos discípulos, chamados a aceitar um Messias humilde e sofredor. Mais que um profeta, João como limite entre duas alianças. Mateus 11, 7 a 15. Quando Jesus exalta João diante das multidões, São João Crisóstomo observa algo decisivo. Open quote. Cristo louva João apenas depois que ele se afasta, ensinando-nos a humildade. Close quote. João é chamado de mais que profeta porque não apenas anunciou o Messias, mas apontou o presente e preparou o povo imediatamente para ele. Crisóstomo explica a frase paradoxal. Open quote. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Close quote. João é o maior segundo a antiga economia, mas o menor dos regenerados pela graça pascal participa de uma dignidade superior, pois vive já no mistério consumado da cruz e da ressurreição. João está no limiar, último dos profetas, primeiro dos testemunhos. O reino dos céus sofre violência, a santa ousadia da fé, Mateus 11, 12. Este versículo, muitas vezes mal interpretado, recebe de São João Crisóstomo uma leitura espiritual, open quote. A violência aqui não é do pecado, mas do zelo ardente. Close quote. Segundo ele, entrar no reino exige esforço interior, ruptura com o pecado, luta contra as paixões. Os violentos são os penitentes sinceros, os que se arrancam do apego ao mundo, os que se lançam com decisão à conversão. É a mesma lógica do Evangelho, renunciar para ganhar, morrer para viver. 4. A geração infantil e caprichosa recusa tanto da austeridade quanto da misericórdia. Mateus 11, 16 a 19. São João Crisóstomo descreve essa geração como espiritualmente imatura. Rejeitam João por ser austero, rejeitam Cristo por ser misericordioso. O problema não está nos mensageiros, mas no coração fechado. A frase final, a sabedoria foi justificada por suas obras, significa que Deus não é julgado pelos homens, mas manifestado pelos frutos da salvação que ele realiza. As cidades impenitentes, maior luz, maior responsabilidade. Mateus 11, 20 a 24. Crisóstomo ensina que os lamentos sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum não são explosões de ira, mas advertências medicinais. Quem recebeu mais sinais e mais graças, responde por mais. Aqui se estabelece um princípio central da teologia moral católica. A responsabilidade cresce com a luz recebida. Revelaste aos pequeninos. Humildade como condição da revelação. Mateus 11, 25 a 27. Para São João Crisóstomo, os pequeninos não são os ignorantes, mas os humildes. Deus não esconde a verdade por inveja, mas porque o orgulho torna o coração incapaz de recebê-la. Este trecho é também um dos testemunhos patrísticos mais claros da igualdade de natureza entre o Pai e o Filho, pois, open quote, só Deus conhece Deus plenamente. Close quote 7. Vinde a mim o jugo suave da caridade. Mateus 11, 28 a 30. Aqui, São João Crisóstomo atinge o ápice contemplativo. Open quote. O jugo de Cristo é suave porque ele mesmo nos ajuda a carregá-lo. Close quote. Não é ausência de cruz, mas presença de amor. A humildade do coração de Cristo é apresentada como remédio para a inquietação da alma, e o descanso prometido não é mera consolação psicológica, mas paz profunda da ordem restaurada em Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.